Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao último dia do quarto webinar Probex Comex UFPB. Meu nome é Giovana Anjos, eu sou graduanda do curso de Línguas Estrangeiras aplicadas às negociações internacionais pela UFPB e atualmente sou extensionista voluntária do Probex Comex UFPB, projeto de extensão organizador desse webinar, tendo como apoio o projeto Tertuliação Educomunicativa. Gostaria de agradecer a todas e todos que estão nos assistindo, né, pelo Google Meet. Eu acho que eu caí. Ai, não, voltei. Vocês estão me escutando? Sim. Pode continuar, Giovana. Gostaria de agradecer a todas e todos, né, que estão nos assistindo aqui pelo Google Meet e aos que acessarão o evento posteriormente, porque esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. E aproveitando, peço que vocês entrem lá no nosso canal, deixem o like, porque isso vai ajudar bastante o Probex Comex e vai nos ajudar, né, a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Então, o webinar de hoje contará com a participação dos moderadores Vinícius, graduando do curso de Relações Internacionais, e o Anderson, graduando do curso de Ciências Econômicas, ambos da UFPB. Eles irão interagir com vocês pelo chat e atuarão no momento da colocação de perguntas, após a apresentação de cada tópico, que será trabalhado pela nossa palestrante, né? O Probex Comex UFPB, ele é um projeto de extensão voltado para a área do comércio exterior e já está no seu 5º ano de execução. Então, o projeto tem por missão contribuir para o desenvolvimento do estado da Paraíba por meio da democratização do conhecimento em comércio exterior. E hoje contaremos com a participação da Letícia Monteiro, que já foi voluntária, já foi bolsista e hoje é colaboradora externa do projeto. Letícia irá palestrar sobre Incoterms, sobre o processo de importação e funcionamento do Syscomex Trânsito. Esse tema foi demandado, né, pelas empresas juniores de Comex da Paraíba, um dos públicos-alvo do projeto Probex Comex UFPB, e que nos acompanham neste momento, né? Então, agora eu gostaria de chamar a nossa coordenadora, a professora Márcia Paixão, fundadora desse projeto, docente do Departamento de Economia da UFPB. Obrigada, Giovana. Então, boa tarde a todos. Muito bom estar com as empresas juniores de Comex da Paraíba aqui, em mais esta palestra. E temos a alegria de estar também com a Letícia Monteiro, que será a nossa palestrante, que já foi componente da equipe executora do Probex Comex. Ela iniciou como voluntária, depois se tornou bolsista, e depois, ao final do 2º ano, ela defendeu o TCC, inclusive inspirada num tema que despertou a atenção dela nas atividades de Probex Comex. Ela discutiu o planejamento estratégico para exportação como um componente do planejamento estratégico da empresa como um todo. Eu tive a honra também de orientá-la nesse trabalho, foi muito gratificante. E agora ela já está no mercado, né? Logo ao final do 2º ano dela no projeto, ela já começou a fazer estágio na área e depois me deu a grande notícia de que o empresário ia contratá-la. E pronto, eu só vejo a Letícia crescendo, né? Agora acabou de concluir um curso de especialização relacionado em comércio exterior e o céu é o limite para a Letícia, assim como é para todos nós aqui. Então, a gente sabe, né? Essa área de comércio exterior, ela gera muitas oportunidades, porque pela complexidade dela. Tanto é que o nosso projeto, ele envolve alunos, né, de administração, contabilidade, relações internacionais, ciências econômicas, línguas estrangeiras aplicadas. Poderia também envolver alunos do direito, porque tem aspecto da área de comércio exterior que demanda conhecimento dessas várias áreas de formação. Então, ainda que você não vá atuar diretamente, né, por exemplo, Letícia está atuando hoje como assistente de comércio exterior, daqui a pouco ela será analista, né, de comércio exterior, que é um grau a mais. Mas se você for atuar numa empresa, seja pública ou privada, que tenha relações com o mundo, com outros países, seja nessa comercialização de serviços ou de mercadorias,
ou mesmo também tratando de oportunidades de investimento estrangeiro, você vai ter uma base aqui por meio do Probex Comics e também por meio, claro, das suas atuações nas empresas juniores, para já sair na frente, né, de potenciais candidatos, né, às mesmas oportunidades, porque, afinal, você já está acompanhando a área de perto já na sua formação aqui como graduando. Então, é muito legal, né, nós como Probex Comics, podermos atender as demandas de vocês. Vocês colocaram a pauta de hoje, né, como a Giovana já colocou, Incoterms e também processo de importação, inclusive trânsito na importação. São temas essenciais. No primeiro seminário, nós falamos sobre classificação fiscal da mercadoria. Qualquer agente, quando ele pensar em fazer uma comercialização entre países de mercadorias, o primeiro elemento que ele tem que pensar é justamente a classificação fiscal da mercadoria, porque é daí que tudo decorre, né? Como que essa mercadoria vai ser tratada pela alfândega, os impostos envolvidos, que vai, claro, compor os custos. A gente viu com o Sebastião, né? Na segunda palestra, aliás, na terceira palestra, que a gente tem a parte de logística que vai implicar em custos expressivos, tanto do frete como de armazenagem, de carregamento e descarregamento de mercadoria, de manuseio, tudo isso vai compor aí a planilha de custos, entre outras despesas, como impostos também nacionais, né, de IPI, PIS, COFINS, ICMS, que é um imposto estadual, e assim por diante. Então, o outro elemento é esse, depois da classificação fiscal, é o Incoterm, ou Incoterms, se você quiser colocar os Incoterms, né, porque no plural é os Incoterms. São várias condições, né, de negociação que vão estar delimitando a responsabilidade, né, entre o comprador e o vendedor pelo transporte da mercadoria, por essas despesas de carregamento, descarregamento, também de desembaraço aduaneiro e até de seguro. E aí a gente estaremos falando de seguro internacional, principalmente. E aí tem o sistema de importação, né, que a gente fala muito de exportação, principalmente porque até na Paraíba a gente quer fomentar as exportações, e aí a gente tem esse conhecimento básico sobre isso aqui no Probex, mas também tem o aspecto da importação, que ele é muito semelhante ao da exportação, só que ele é bem mais complexo. Então, Letícia, ela já está especialista nessa área de importação e vai compartilhar esse conhecimento dela com vocês. E, por fim, trânsito, que eu vou... Sebastião colocou muito, né, na palestra de ontem, mas a título aqui de introdução da nossa atividade, é justamente quando a mercadoria não é desembaraçada no porto de entrada. Então, eu mesma, no setor privado, vivenciei muito essa experiência. Então, a mercadoria chega no porto de Suape, mas a gente não desembaraçava na alfândega de lá, por um motivo ou outro, né? No caso, era porque a nossa alfândega aqui em Cabedelo, ela é mais tranquila, o número de embarques é mais reduzido, a gente tem um contato mais próximo, mais tranquilo com o fiscal da Receita. Então, a empresa optava por trazer a mercadoria para desembaraçar em Cabedelo. Só que, para ela fazer isso, ela tem que pedir autorização da Receita Federal. Aí é justamente o processo de trânsito aduaneiro. A Receita avalia o seu pedido e permite que a mercadoria saia de lá, sem ser nacionalizada, sem ser desembaraçada, para ser desembaraçada em outro recinto alfandegado. E aí, o transportador que traz essa mercadoria de lá para cá, inclusive tem que ser um transportador credenciado pela Receita. Porque, por exemplo, se for um container, ele vem lacrado. Somente o fiscal da Receita Federal aqui é que poderá quebrar esse lacre. Então, tem um processo, ele não é muito complexo, mas é mais um elemento que a gente precisa conhecer e se familiarizar com ele, nem que seja para conversar com a empresa a respeito sobre as necessidades dela e saber demandar, por exemplo, de um despachante aduaneiro. Então, Letícia, seja muito bem-vinda, né? Você foi muito esperada, e agora eu passo a palavra para você. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma honra estar participando novamente de um webinar com o Probex, e é uma honra continuar dentro do projeto. Como a professora falou, foi crucial para me colocar, né, me definir dentro da minha carreira profissional. E vou acrescentar também que eu já fui da Internacionalize, passei um ano como diretora de projetos, e lá foi que eu vi a necessidade e comecei a gostar demais da área de projetos e processos. Hoje sou especialista, deu tudo certo para conseguir essa pós-graduação. E
eu digo a vocês que é possível. Eu sou do LEA, né? Então dentro do LEA, a gente fica meio que perdido para onde que a gente vai, se vai para comércio exterior, se vai para a área de línguas, se vai para turismo ou mediação intercultural. E é possível a gente ter tudo isso em um só. E hoje eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês, de 2, 3 anos aí na área de comércio exterior. Primeiramente, como a professora falou, eu vou iniciar falando um pouco sobre os Incoterms 2020, né, que foram atualizados aí em setembro de 2019, eles foram divulgados pela Câmara de Comércio Internacional, e só agora em janeiro de 2020, do ano passado, foi que entrou em vigor. E aí, na segunda sessão, vou falar como acontece o processo de importação dentro da minha experiência, como é que acontece lá na consultoria onde eu trabalho, como que a gente faz todo esse processo, desde o início ali do radar até a entrega da mercadoria. E, por último, né, como terceira sessão, vou falar um pouco sobre o Siscomex, importação, sistema, e também o Siscomex Trânsito, como a professora deu uma boa introdução aí, eu vou detalhar mais algumas coisas no final. E é isso. Vamos lá. A professora pode compartilhar aquele slide lá? De Incoterms. Eu sou uma pessoa que gosta do apoio visual para aprender. Então, eu pensei, vou fazer aqui um slidezinho para o pessoal não ficar muito perdido quando eu estiver falando. Eu vou compartilhar minha própria tela, porque eu vi que seu arquivo, ele não é o PPT padrão, né, Letícia? Quando a senhora abrir, ele vai abrir diretamente como uma apresentação de slide. Isso, então já está abrindo aqui. Alguém pediu para entrar, talvez. Aqui. Vai ter esses momentos aí, tá? Se alguém pedir para entrar, vou precisar voltar na tela para autorizar. Eu dei o comando aí. Acho que está chegando. Está chegando. Pronto. Essa é a logo oficial dos Incoterms 2020 pela International Chamber of Commerce, ICC, Câmara de Comércio Internacional. E o que são os Incoterms? Pode passar, professora. Isso. E o que são os Incoterms? Os Incoterms, eles foram desenvolvidos, né, como eu falei, em 1936, pela Câmara de Comércio Nacional, numa tentativa de simplificar alguns problemas de comunicação que ocorriam nos negócios internacionais entre o comprador e o vendedor, né, o exportador e o importador. E o que é Incoterms? Né? Em inglês, International Commercial Terms, que são os termos internacionais de comércio, e eles tratam de normas padronizadas que regulam as obrigações de cada uma das partes, do exportador e do importador. Relativamente, ele trata regula essas obrigações relativamente às condições, né, de fornecimento de mercadorias, a respeito da responsabilidade de transporte, de seguro, transferência de risco, aos trâmites aduaneiros e a operação de carga e alocação dos recursos. Basicamente, o que vai definir, né, lá no começo da negociação,
como que o preço da mercadoria vai ser definido, porque a partir da transferência de risco do vendedor para o comprador é que a gente vai definir, vai conseguir saber, né, o valor que a mercadoria vai passar para o final, quem vai assumir o risco de transporte da carga, quem vai pagar o frete, quem vai fazer o descarregamento, né, no terminal, quem vai alocar o seguro e etc. Pode passar, professor. Os Incoterms, eles são divididos, né? O 2020 eles passaram a equivaler a 11. Em 2010 também, os Incoterms 2010 também eram 11. E houve apenas algumas mudanças. E trouxe para vocês aqui, dividir eles por modais, né? Para transportes multimodais, a gente pode usar o Ex-Works, o FCA, Free Carrier, o CPT, Carriage Paid To, CIP, Carriage Insurance Paid To, DAP, o Delivered at Place, DPU, Delivered at Place Unloaded, DDP, Delivered Duty Free, pode passar, professora. E também os que só podem ser usados no transporte aquaviário, seja marítimo interno ou interno, que é o fluvial, né, nos leitos dos rios, que são o FAS, Free Alongside Ship, o FOB, que é um dos mais simples, dentro dos Incoterms marítimos, né, para a área marítima, CFR, Cost and Freight, e o CIF, Cost, Insurance and Freight. Aqui tem uma tabelinha bem ilustrativa de como a gente pode perceber um pouco das características de cada um. Aqui no primeiro, no Ex-Works, a gente pode perceber que o exportador, o Ex-Works é um Incoterm que ele deixa o vendedor com a mínima responsabilidade possível. Ou seja, ele só tem a responsabilidade de entregar a carga na frente da fábrica dele, lá no chão de fábrica dele, e a partir daí ele transfere o risco, esse triângulozinho amarelo que é transferência de risco, e ele vai até o importador. O importador vai ter que cuidar tanto do transporte ou do seguro, se ele quiser, dos trâmites lá de exportação, mas como o importador ele não pode fazer nenhum trâmite dentro do país, né, que não é o dele, então ele vai pagar pelos custos de exportação. Também vai pagar os custos lá no porto, no embarque ou no aeroporto. Também vai fazer todo o custo do posto lá de desembarque na alfândega e todos os custos até chegar a ele. Esse é o que geralmente é o que o pessoal usa mais para produtos que têm um alto valor de mercadoria, que aí o exportador só entrega lá na fábrica dele e o importador faz o restante dos trâmites. O próximo é o FCA, que é entrega no local pré-acordado. Ou seja, o vendedor ele combina com o importador, né? O exportador e o importador ele combina com ele que vai deixar a carga lá no local estabelecido, seja no porto ou no local que ele decidir. Uma das diferenças, né, do FCA, que foi atualizado agora no 2020, é que não precisa ser exatamente lá no terminal, mas em algum lugar que o exportador acordar com o importador, seja na fábrica, sei lá, seja um porto seco, onde ele quiser pegar essa mercadoria, ele pode pegar. Esse Incoterm se usa muito com importações aqui no Mercosul, porque o próprio importador pode alocar um transporte próprio dele ou contratar um terceiro para ir buscar a carga, e ele também se responsabiliza por todos os outros custos, seja de importação, seja de seguro,
e também dos custos de desembaraço. O próximo é o FAS, que é o Free Alongside, que é entrega no pier de atracação. Ou seja, a carga vai ser entregue lá no porto, né? O vendedor, o exportador, ele vai deixar lá na alfândega, na origem, e o importador, ele vai fazer vai ser responsável por todo como é que fala? A responsabilidade lá de pagar frete e essas coisas, né? Custos de seguro, os custos de desembaraço e a entrega da carga no seu armazém, na sua fábrica. O FOB, que é a entrega dentro da embarcação, o vendedor ele vai deixar a carga, ele tem a responsabilidade de entregar a carga, descarregar essa carga no porto, vai deixar lá dentro do navio. A responsabilidade dele acaba quando a carga está dentro do navio, já com conhecimento de embarque emitido, e a partir daí o resto da responsabilidade de risco, custo de frete e de seguro, né? Se caso o importador queira, é do importador, responsabilidade dele. Passando para o CFR, que é o Cost Freight, que é as despesas locais e frete internacional pago pelo vendedor, pelo exportador. Ele vai pagar todo o custo de frete e demais taxas e vai entregar lá, tem a responsabilidade de deixar lá no porto de desembarque. O importador vai lá no local, no terminal de portuário ou aeroportuário, vai pegar essa carga e o resto da responsabilidade é dele. O CIF, que é um dos mais usados no transporte marítimo, usado com cargas perecíveis, com cargas que têm um alto valor econômico, porque as despesas locais, o frete nacional e o seguro. Uma das diferenças que aconteceu também agora nesse 2020 é que tanto o CFR quanto o CIF, eles tiveram uma modificação na questão do nível de seguro que o importador e o exportador eles vão negociar. O que é nível de seguro? O nível de seguro tem o A, B e o C. O C é o que menos tem responsabilidade, ou seja, é um seguro que ele cobre poucas coisas, sabe? Ele não vai cobrir totalmente a mercadoria. O CIF, ele continua tendo ainda na categoria A, se não me engano, mais para frente eu vou falar um pouco sobre essas mudanças, mas é obrigatório ainda que os seguros eles cubram pelo menos 110% do total do valor da mercadoria. O próximo é o CPT, que é o frete internacional, aerorodoviário, que você vai deixar, né, o vendedor, o exportador, ele vai ter a responsabilidade de entregar lá na alfândega, vai ficar dentro, vai dividir, na verdade, com o importador essa responsabilidade, mas ele tem que descarregar lá na alfândega e vai pagar o custo de frete aerorodoviário e o seguro. Ele tem essa responsabilidade. O CIF também, a responsabilidade é dele, do exportador, porém ele a responsabilidade dele acaba no porto. E depois disso, a responsabilidade do importador, tanto os trâmites aduaneiros quanto o frete para chegar até a sua fábrica ou seu armazém. O próximo é o DPU. O DPU, ele entrou no lugar do DAT, teve essa diferença, mais para frente eu vou falar um pouco mais, mas ele é basicamente, ele agora o exportador, ele entrega no local definido com descarga e sem imposto, ou seja, ele vai ter a responsabilidade de entregar, a responsabilidade dele acaba quando ele descarrega, é comprovado que ele descarregou a carga lá no armazém ou num porto seco, ou num terminal, num porto na zona primária, na zona secundária,
mas a responsabilidade dele acaba quando ele desembarca a carga, essa é a diferença. E o próximo é o DAP, né, que é entrega no local definido, um destino sem impostos. Também, basicamente, quase a mesma coisa que o DPU. Vai deixar também, a responsabilidade dele vai acabar quando entregar lá num local combinado. E o próximo é o DDP, que é entrega porta a porta. Geralmente, para cargas que você vai entregar, esse é o que o exportador tem total responsabilidade. Ele vai colocar no custo da sua mercadoria, desde o valor de embarque lá, saindo da sua fábrica, do seu armazém, até o armazém do importador. O importador vai receber dentro do seu armazém, não vai pagar por nada, ele vai pagar esses valores dentro da mercadoria. Vou passar a professora, por favor. Sobre as mudanças, né? A cada 10 anos, os Incoterms eles são atualizados para poder se adaptar, né, às necessidades das negociações internacionais. E em 2020 não foi diferente. Aconteceram algumas principais mudanças, e dentre elas foi a substituição, né, como eu falei, do Incoterm DAT pelo DPU. A única diferença entre eles dois é que no DPU a mercadoria só é considerada entregue depois de descarregada pelo vendedor no local de destino. Antes, ele deixava lá num terminal determinado. No DPU pode ser qualquer local que ele combinar, que o exportador combinar com o importador. Pode ser no terminal, pode ser num porto seco, pode ser um armazém que ele quiser deixar a carga, mas a responsabilidade dele só acaba quando ela estiver descarregada. Flexibilização dos meios de transporte nos Incoterms FCA, DPU e DDP. A parte responsável pelo transporte não será mais obrigada a contratar um transportador profissional. Ele vai poder contratar, poder utilizar seus transportes próprios também. A possibilidade de emissão de conhecimento de embarque a bordo do veículo transportador no Incoterm FCA. As partes podem fazer esse acordo em que o comprador vai instruir o transportador, né, da carga para emitir uma Bill of Lading on board, né, no caso, o conhecimento de embarque a bordo do transporte, para que o vendedor ele possa atestar lá quando ele for fazer a carta de crédito, né, quando o comprador fazer a carta de crédito, ele já vai ter esse conhecimento de embarque, o que vai garantir, né, que ele vai receber o pagamento. Antes, para ele receber esse conhecimento nesse Incoterm, ele tinha que esperar a carga chegar lá no importador para receber o conhecimento de embarque e comprovar que a carga foi carregada no veículo. Outras mudanças também foi, como eu estava falando, da diferenciação dos seguros. Se for um pouquinho melhor, porque o seguro, como o Sebastião, acho que ele falou ontem, e em algumas conversas que a gente já teve no grupo que a gente tem de Comex, é que o seguro internacional ele é extremamente importante, seja para a carga que tiver. Nessa nova atualização, houve uma mudança, né, nos riscos cobertos pela cláusula C, que é o nível mais baixo de proteção. Ou seja, você tem uma carga congelada, por exemplo, num container reefer, que ele tem um termostato. Se você não tiver o seguro e ele não cobrir a oscilação de temperatura, ele não cobrir a quebra do termostato, quando a carga chegar, e se a carga chegar brotando, ou podre, ou com alguma desidratação, o seguro não vai cobrir, não vai adiantar, não vai cobrir. Então, é necessário ter, com cargas que você sabe que pode ter algum problema, de colocar no termo A, no nível A de seguro, que é o que mais cobre. E agora, né, no CIP, como Incoterm CIP,
vai ter que manter ele na cláusula A, passa a exigir que o vendedor contrate um seguro A, ou seja, que possa cobrir todos os riscos. No caso do CIF, que é o Cost Freight Insurance, a cobertura ainda pode continuar sendo C, podendo o vendedor e o importador, o vendedor e o comprador, né, importador e exportador, combinar entre si qual que será a cobertura. Então, se você tem uma mercadoria que não precisa de um seguro tão forte assim, mas que ainda precise, você contrata o C. Se tiver um intermediário, B. E se for uma carga perecível, de extrema acessibilidade, é importante contratar a A, que vai aí cobrir todos os riscos. E também houve um reforço na especificação das obrigações ligadas à segurança. Nesse Incoterm 2020, eles introduziram diversas obrigações na adequação de informação, de cooperação de uma ou das ambas as partes em relação às questões de segurança, especialmente as ligadas a transporte ou formalidades do processo de desembaraço dos bens. Bem, para o assunto de Incoterms, eu acredito que passei um pouco, bem, assim, bastante sobre a importância deles. Os Incoterms, eles são base do processo de negociação, porque é a partir daí que o importador e que o exportador vai poder saber, né, o valor da mercadoria final. A transferência de risco da carga é necessário, né, fazer essa negociação, e só assim, com o Incoterm definido, é importantíssimo que haja essa negociação entre os dois e que seja bem definido essa responsabilidade de quem vai pagar o custo do frete, quem vai pagar o custo de desembaraço, seja lá na exportação ou na importação, e também o seguro. Acredito que essa parte dessa sessão a gente pode dar por encerrado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? As perguntas, elas serão agora ou após, lá no final? Estão me ouvindo, Oi, certo? pessoal, vocês me ouvem? Eu não estou conseguindo escutar bem. Vocês me escutam? Sim. Se alguém tiver alguma pergunta agora sobre as Incoterms, podem falar, tá? Que a gente já faz agora. Por enquanto, no chat, não vi tem, né? nenhuma. Bom, então, acho que a gente pode seguir. Pronto, show. Ok. O próximo tópico é o processo de importação. Eu decidi não fazer um slide desse, fazer mais uma conversa mesmo com vocês. Eu acho que, já que a partir de agora eu vou falar um pouco sobre minha experiência nos processos de importação que eu faço na empresa privada, né, que eu trabalho, que assim, quando a gente inicia nessa área, a gente entra nessa área, a gente meio que fica meio perdido, porque a gente vai pesquisar e ver lá vários trâmites, vários processos que tem que acontecer desde da negociação até o final. E são tantos conteúdos, tantas coisas que a gente entra, né, no meio profissional só na experiência mesmo, só na prática, que a gente vai saber o que realmente acontece. Aí chegou uma pergunta. Chegou uma pergunta. Qual foi? Então, vai depender de qual é a mercadoria, né? A pergunta lá do chat. Qual o tipo de operação mais vantajosa? Por conta de ordem, encomenda ou direta? Vai depender da mercadoria. Por conta de ordem,
por exemplo, também da experiência do importador. Se o importador ele não tem experiência, está iniciando agora, né, na área de comércio, por conta de ordem, ele vai contratar uma trading, né, que tem alguns benefícios fiscais, e aí ela vai fazer todo o trâmite em nome dela, ela vai ser a importadora, e vai ter como o importador vai entrar ali como um adquirente da carga. Ele não vai fazer processo de desembaraço, quem vai fazer vai ser a trading em nome da pessoa jurídica que ela é. Encomenda também, vai depender. Se você, por exemplo, trabalha importando coisas para fazer artesanato, aquelas bijuterias, e você não encontra o material aqui no Brasil, e se não for um volume tão grande, der para vir, por exemplo, por avião, encomenda também faz parte, vai depender do volume. E importação direta vai depender também da experiência e se o importador ele tem o radar próprio. Por exemplo, se ele já tem uma experiência ou capacidade de ter o radar, né, que é como é que fala? O cadastro na Receita Federal e que garante que ele pode importar determinados valores. Nada. Espero que eu tenha conseguido responder. Então, continuando do processo de importação. Como a gente sabe, né, importação é a introdução de um bem, um produto ou serviço procedente de outro país no mercado interno de forma temporária ou definitiva. Para iniciar uma importação, assim como a exportação, é extremamente importante que ela tenha um planejamento também, né? Que a empresa, para fazer um processo de uma importação, o processo é extremamente delicado, eu diria. Então, a empresa tem que estar bem ciente, bem preparada. Ok, professor, eu aviso. Para esse tema, eu não fiz um slide, ok? A empresa precisa estar bem preparada e é necessário que ela integre esse serviço de importação, essa exportação, estrategicamente, porque ela vai alocar custos, né? Ela vai alocar um tempo, ela vai ter que contratar algumas pessoas, caso ela não tenha experiência, ela vai ter que contratar despachante, ou uma consultoria, ou um trading para fazer isso por ela. Então, se ela não for continuar, ou se essa importação ela não estiver dentro da cultura, né, da empresa, ou não estiver dentro do planejamento estratégico para diversificação de portfólio do importador, né, do potencial importador, ele pode ter uma alocação de custos aí que leva ele a prejuízos. Então, é necessário que seja feito todo o procedimento de planejamento, conhecimento dos procedimentos, e se ele não souber, né, como fazer isso, ele tem que procurar ajuda. Eu acho que a melhor forma é de procurar ajuda e não tentar se aventurar, seja uma importação pequena, seja importação de, sei lá, celulares ou capinha de celular, a maquinários ou containers cheios de fruta, de vegetais, queijo, essas coisas. É necessário ter esse planejamento. E o primeiro passo do processo de importação é a habilitação da pessoa jurídica no Siscomex, no radar. Né? O importador, ele, dependendo do faturamento dele, né, do quanto ele vai pretender importar, ele vai lá solicitar a um despachante ou a uma consultoria que faça esse radar por ele. E como que ele vai ter que fazer isso? Para acessar o radar, ele tem que ter um certificado digital, que é o eCPF, para acessar o Siscomex. Então, primeiro ele vai ter que fazer isso, né, fazer esse certificado digital dele, e solicitar a inscrição, né, dele dentro do radar. E aí, dependendo, tem o expresso, né, o tipo expresso, que é por exemplo, o importador ele vai fazer poucas importações
um volume de importação pouco ao longo do ano. Então, esse expresso ele vai sair bem rápido. Geralmente leva uns 15 dias a 20 dias para sair a licença, né, para importar. Tem a limitada, né, que limita um valor X de dólares que ele vai poder fazer, vai poder importar. E tem a ilimitada, que aí vai ser a partir de 50 mil dólares, se não me engano, e que ele vai ter um grande volume de importação ao ano. Porque você tem que saber disso, porque se você passar 6 meses sem importar, você perde o radar. Então, por isso que eu falei que tem que ter um planejamento. Porque, por exemplo, você começa importando, você faz lá a inscrição ilimitada, e aí começa importando um container cheio de sapato para vender, ou de relógio para vender aqui. E aí você não consegue vender tudo por algum problema, por algum motivo, e você não importa mais. E aí você vai perder e vai levar um tempinho para você conseguir esse radar novamente. Além de ter o prejuízo de pagar os custos de fazer essa inscrição, essas consultorias e tudo mais. O próximo passo, depois que ele tem esse radar habilitado, é procurar por fornecedores estrangeiros confiáveis. Ou seja, ele vai ter que fazer toda aquela pesquisa de fornecedores para saber se o produto que ele quer, né, se a diversificação de portfólio dele, da empresa, ou da matéria-prima que ele não encontra aqui no Brasil, ele vai ter que fazer toda essa pesquisa de viabilidade de negócio, vai ter que fazer a pesquisa de se aquele exportador já vendeu aqui para o Brasil, se esse exportador já teve algum problema com algum cliente. Então, é bom procurar associações da área que você está importando, do tipo de produto. Por exemplo, você vai importar maçã ou queijo, você vai procurar a associação desse pessoal aqui no Brasil, uma associação de importadores desse tipo de mercadoria, vai perguntar algumas dicas, né, de exportadores confiáveis. E aí você vai poder falar diretamente com eles e pedir a cotação. Encontrando esse fornecedor, você vai pedir uma cotação. A cotação você vai fazer quando você também definir, né, a classificação fiscal do produto. Eu tenho um produto X e eu vou ter que olhar lá o NCM, né, como a gente aprendeu lá na primeira palestra do webinar, vai procurar o NCM para ver quais são os trâmites administrativos, qual vai ser o tratamento administrativo de acordo com o NCM, qual vai ser o órgão anuente, se vai precisar de licença de importação prévia ou se a licença de importação ela vai ser só registrada e depois que a carga chegar é que ela vai ser deferida. Você tem que fazer a cotação, né, a partir do NCM, tendo em vista qual vai ser os impostos que você vai ter que pagar quando a carga chegar. Você vai fazer a cotação do produto ou do serviço em si, a cotação do frete, né, a negociação do Incoterm também. Você vai determinar, eu vou importar, usando o exemplo da maçã, eu vou importar maçã. Então, eu quero que ela venha com seguro. E eu vou pagar o valor do frete dentro do valor da mercadoria. Então, você negocia lá com o exportador, eu quero que seja CIF, porque é mais seguro para mim, e eu quero que o seguro cubra todos os riscos de refrigeração, de tudo. E aí, o exportador vai passar para você uma cotação com esse valor, de acordo com que ele vai fazer a cotação dele lá com o agente de carga. Geralmente, os exportadores grandes, eles já têm algum acordo com os agentes de cargas, então eles conseguem, às vezes, descontos para determinado volume de exportação que ele faz, e aí ele vai passar esse valor na cotação que você pedir, com a quantidade mínima de produto. Ele vai dizer, essa quantidade aqui é a mínima que eu posso fazer, por exemplo, um container cheio, um container de 20 cheio. Esse é o valor daqui da carga, esse é o valor do seguro e esse é o valor do frete, vai estar tudo lá definidinho na cotação. E também você, a partir dessa cotação, você vai fazer uma simulação de importação dentro o Siscomex, ele tem, lá dentro do Ministério do Comércio Exterior, ele tem um simulador que você pode colocar o NCM e aí você vai poder ver qual vai ser o tratamento administrativo, qual vai ser o órgão anuente,
se vai precisar se vai ser um órgão anuente. O que são órgãos anuentes? São os órgãos que vão fazer toda a fiscalização da carga quando ela chegar aqui, seja o MAPA, seja o Inmetro, a Anvisa, Ministério da Defesa e etc. Depois disso, que você fizer a negociação, você olhar a cotação e dizer, ok, gostei, vou aceitar essa cotação. Por favor, me envie a proforma. A proforma, ela é tipo uma nota fiscal prévia, né? Ela vai ter os dados da mercadoria, descrição da mercadoria, vai ter o NCM, vai ter os dados completos do exportador e do importador com CNPJ, do exportador. Vai ter, em alguns países, eles têm uns tax IDs, né, que correspondem ao CNPJ daqui. Tem uns que tem outros, por exemplo, a Bolívia tem o RUC, outros têm outros tipos de códigos que correspondem, né, ao CNPJ, vai ter endereço do exportador e do importador, vai ter determinado qual vai ser o Incoterm, o valor do frete, se for o caso, o valor do seguro, se for o caso, e todas as outras características de termos de negociação também de pago. Por exemplo, eu vou pagar 30% combinei que eu vou pagar 30% antecipado, né, no embarque da carga e 70% depois. Eu acredito que foi o Sebastião que falou, né, que geralmente a China funciona assim. Ela negocia com você o 30% na entrada, no embarque da carga e 70% contra documentos. Ou seja, ela só vai enviar os documentos originais de Commercial Invoice e o Packing List e os BERs originais quando você fizer o 70% do pagamento da carga. E dependendo da sua relação, se você já importa há muito tempo com esse exportador, você pode negociar. Tipo assim, vai chegar a carga e eu vou pagar depois, por exemplo. Mas isso tem que ser uma confiança, já tem que ter um grande volume de importação com esse exportador. E aí, recebendo a proforma, né, você vai fazer a conferência dos dados. Nesse ponto, já é bom ou você ter contratado já um despachante, né, porque o despachante vai olhar ali o Incoterm e o NCM e ele vai dizer para você, vai precisar de todos esses documentos de licença de importação aqui. E aí ele vai olhar também se a proforma está de acordo, né, se está faltando uma data, se está faltando uma informação, um detalhezinho, para que mais para frente não venha a ter problema. E vai iniciar a elaboração da instrução de despacho com o despachante aduaneiro. O que é a instrução de despacho? É que você vai dizer a ele assim, estou iniciando aqui o novo despacho, uma nova importação, essa aqui é a minha proforma, veja se está tudo ok, e se tiver ok, você pode solicitar LI. E aí tem alguns produtos que não precisam mais da LI automática, LI não automática. Que é LI não automática, licença de importação não automática. É aquela licença que tem que ser deferida antes do embarque da carga. Tem alguns produtos que têm essa LI do órgão anuente DSEX, que é o Departamento de Comércio Exterior, que ela vai dizer, esse produto pode ser importado sim, ou não, e aí ela defere ou ela indefere. Se ela indeferir, você não vai poder importar aquele produto. Se ela deferir, você vai autorizar lá o exportador, a licença foi deferida, você pode embarcar a carga. E também tem os tipos de carga que tem as LIs automáticas, né, que elas vão ser só, como fala, deferidas quando a carga chegar aqui. Ela vai chegar aqui no Brasil e aí vai passar pela fiscalização do MAPA, da Anvisa, por exemplo, e ela vai ser deferida, ou não, também. Então, é sempre bom ter todos os documentos tudo certinho. Depois disso, né, tendo a instrução de despacho, o despachante já estando ciente de que vai chegar uma carga em determinado porto, vai fazer a solicitação de LI, como eu falei, e fazer o fechamento de câmbio, né? Vai, dependendo da negociação dos termos de pago, vai fazer fechamento de câmbio, vai com o banco
e fala assim, ó, eu quero trocar essas moedas aqui por esse valor, vai entregar a proforma para o banco, ele vai dar uma carta de crédito ou algumas outras formas de pagamento. Carta de crédito, como o Sebastião falou ontem, é uma das mais seguras, né, porque garante da seguridade tanto para o exportador quanto para o importador. E ele vai lá entregar o câmbio e vai estar pelo menos 30% da carga paga, por exemplo. E aí vai fechar e o exportador vai dizer, ok, recebi aqui o dinheiro na minha conta, embarquei a carga. A carga vai embarcar e você vai solicitar o envio do BL, né, que é do comercial, da conhecimento de embarque, ou da WB, se a carga vier por avião, né, for aéreo. A WB é o conhecimento de embarque aéreo. E aí ele vai ter que mandar para você a Commercial Invoice, que é o documento depois da proforma, é o oficial agora, a Commercial Invoice, a fatura comercial, e o Packing List, que a gente chama de romaneio ou lista de embalagem, que é o que vai determinar peso líquido, peso de cada unidade de produto, peso líquido e o peso bruto, né, o peso total, com embalagem, com container e tudo mais. E o Commercial Invoice vai ser basicamente a mesma forma da Proforma, vai ter a mesma estrutura, porém ela já vai estar lá dizendo, a carga foi paga antecipadamente, ou a carga vai ser paga 30%, 70%, ou 50%, 50%. E mais demais informações é basicamente igual à Proforma. Com isso, ele vai, né, o exportador ele vai enviar via postal, ou durante a pandemia, os fiscais, né, daqui, eles estavam aceitando as cópias. Né? Por quê? Porque estava acontecendo um atraso muito grande com as postagens. Estava demorando muito para chegar. Por exemplo, vinha uma carga lá da China, e aí tinha que mandar, enquanto a carga estava chegando, tinha que mandar os documentos. Só que algumas postagens, como estava toda aquela loucura de lockdown e tudo mais, algumas empresas de postagem elas não estavam conseguindo acompanhar o fluxo de demanda. E aí estava atrasando os documentos, atrasando a carga já chegava aqui sem documentação e ficava um tempão lá no armazém. Então, eles começaram a aceitar as cópias. Só que as cópias dos originais, né, as cópias bem nítidas, com assinatura, tudo mais. E também, alguns armadores, eles ainda estão aceitando as cópias do BL, com a assinatura do exportador ou com a assinatura do importador. Mas são alguns armadores. E chegando essa documentação, né, ele vai fazer a conferência, e se a documentação não tiver alguma inconsistência ou faltando algum detalhe, manda de volta a documentação, pede ao exportador, confere aí, tem esse errinho aqui, vamos corrigir. Aí ele corrige e manda para você novamente. Depois disso, né, vai fazer a solicitação de agendamento e transferência da mercadoria para um recinto. Por quê? Quando a carga chega no terminal, vou dar o exemplo daqui, como acontece lá em Suape. A carga chega num porto, por exemplo, e aí ela sai de lá e entra no TECOM. O TECOM é o primeiro... Gente, desculpa pelo barulho externo aqui em apartamento. A carga chega lá no TECOM, né, que é o porto, o terminal, que fica bem ali na frente do cais, de onde os navios atracam, e a carga entra por lá. Porém, no porto inteiro tem vários outros terminais. Então, pode ser que o importador ele tenha um acordo ou um contrato com outro terminal, e aí ele tem que avisar esse terminal que ele tem um contrato, que a carga vai chegar tal dia. Vai ter lá o ETA, que é o Estimated Time of Arrival, ou seja, o tempo de chegada estimado da carga, e vai dizer, vai chegar dia 20 de dezembro. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão agendar o posicionamento, né, a transferência do container. Vai tirar lá do TECOM, por exemplo, e vai mandar para outro terminal. E aí já vai estar tudo certo, você não vai se preocupar quando a carga chegar, eles já vão saber que tem que transferir essa carga para lá. Depois disso, a
organizar, né, no meu dia a dia, eu vou organizar todos esses arquivos, todos esses documentos dentro de um processo. Vou criar um processo para aquilo e vou deixar lá. Esses documentos aqui é de tal cliente, de tal comercial invoice, o backlist, é o BL. Vou dar um renomeado lá, tudo bonitinho, deixar tudo certinho, porque quando eu quiser acessar, já botei lá no meu arquivo, já vai estar tudo certo. Também posso deixar lá na ferramenta de gestão para que meus colaboradores também possam acessar e ter as informações ali na hora que eles quiserem. E também onde eu posso falar para os meus colaboradores, por exemplo, a carga vai chegar tal dia, o navio mudou, aí você vai alterando lá as informações. Algumas pessoas usam o Trello, outras usam o Pódio, e algumas outras ferramentas de gestão, né? De gestão de documentos, gestão de processos e tarefas. Depois disso, depois dessa organização, a carga chegou, né? Chegou a carga lá no porto, no dia 20 de dezembro chegou, e você tem que fazer o agendamento da inspeção, caso a sua carga vá para fazer alguma inspeção ou fiscalização, né, no porto, quando necessário. Você vai lá falar com o seu despachante, a carga chegou, tem presença de carga? Tem, então, ok. Fala com o fiscal do MAPA, da Anvisa, ou da Receita Federal, que seja, dos órgãos anuentes que, de acordo com sua mercadoria, e ele vai agendar lá, dia tal, o fiscal vai lá, abrir o container, ou pegar a carga no container que vier consolidado, por exemplo, a mercadoria consolidada. A mercadoria vai ser retirada do container e o fiscal vai olhar tudo direitinho, vai ver lá se está tudo ok. Por exemplo, for a maçã, como eu estava usando de exemplo, ele vai vai olhar os documentos, vai olhar algumas caixas para saber se a maçã está ok, se está dentro dos termos fitossanitários, se produtos agrícolas, produtos vegetais e animais, eles têm que ter uns determinados certificados. Certificado fitossanitário, certificado de origem, certificados diversos, de acordo com o tratamento administrativo que você vai ver lá no começo. E aí ele vai ver tudinho, e aí, se a sua LI for aquela que eu falei, que é automática, que ela vai ser só deferida depois dessa fiscalização, ele vai lá, vai assinar, tá tudo ok, deferir a LI. Deferir na LI, se não precisar de LI, a carga vai chegar e você vai pedir para o despachante já fazer a DI, né? Ainda dentro do processo atual, né? Ainda a gente não está usando a do INPE, ainda se usa a DI ou DSI, que é a Declaração Simplificada de Importação, ou a DI, Declaração de Importação. O despachante vai lá e vai dizer assim para você, para o importador, olha, você vai ter que pagar tanto de taxas de impostos federais para registrar essa DI. Aí ele faz, tá, que impostos são esses? Tem o imposto de importação, né? Tem lá no tratamento administrativo, quando você olha no simulador, você vai já ter a porcentagem, né, do valor que vai ser esses impostos. Vai ter, ou se a carga for, vai ter IPI, vai poder ter o valor do ICMS, ele vai mandar para você, o valor de PIS, COFINS, porque você vai ter que pagar esses impostos quando você for registrar. Você vai pagar na hora. E geralmente os importadores, eles mandam para a conta, né, se eles já não forem tão experientes, eles mandam para a conta da empresa despachante, que ele já tem geralmente conta no Banco do Brasil, que é o banco que rege, né, essa parte de pagamento dos impostos federais. E tendo lá confirmado, o financeiro do despachante fala, ok, entrou dinheiro na conta, então vai e registra. Pois fazendo esse registro, vamos esperar agora a parametrização. Enquanto a gente quer a parametrização, é aquela análise de documento, a análise da documentação, né? Se precisar. Parametrização, a Receita Federal, ela vai ver lá as documentações que estão lá dentro do que foi colocado lá no Siscomex, e se der canal verde, se tiver tudo certo, você tiver feito todo esse procedimento que eu falei anteriormente,
de conferências e conferências de documento, vai estar tudo ok. Vai canal verde. Se der canal amarelo, meu Deus, canal amarelo, o que é isso? Vai ter que olhar a documentação. O fiscal viu alguma coisa lá e disse, a documentação tem alguma coisinha aqui. Às vezes nem é nada, às vezes é só um fiscal que está meio assim, sabe? Ou a primeira importação do importador, e aí ele vai olhar a documentação só para, né, não deferir de cara. Tem o canal vermelho também, o canal vermelho é um pouquinho mais complicado. Você vai ter tanto que o fiscal vai lá analisar a documentação completa e abrir o container ou olhar lá a sua mercadoria de lado a lado. Ele vai olhar, vai analisar, se encontrar alguma coisa, aí Deus nos ajude. Mas se não tiver nada, ele vai deferir, vai dar canal verde. E tem o canal cinza, que aí, pronto, você deu alguma coisa errada lá e vai dar muito prejuízo. Mas geralmente o canal cinza é que ele vai ver tudo, desde o início da negociação, documento, mercadoria e etc. Mas geralmente, né, quando os importadores, eles já têm os seus despachantes e eles não se aventuram a fazer sozinhos essa importação, o despachante não vai deixar chegar ao canal amarelo nem vermelho. Já vai ter localizado o erro ou inconsistência lá atrás. Depois disso, essa parametrização vai sair o comprovante de importação. O comprovante de importação é o documento que ele vai atestar que a carga pode ser nacionalizada e pode ser comercializada no Brasil. Ele também tem um resumo das informações que tem lá na DI, né? A DI tem informação do valor da carga, do valor da mercadoria negociada lá na origem, né? No caso, do valor sem custo de frete, sem custo de seguro, tem o valor da mercadoria comercializada e outras informações também. E aí, entre esse espaçozinho de você esperar a Receita Federal analisar, né, a DI, na minha experiência, tem a GLME, porque é um guia de recolhimento de ICMS, de mercadoria importada. Esse documento ele é utilizado quando você importa uma carga e ela vem de outro estado, porque aí você tem que comprovar que o ICMS foi pago. E essa GLME, você tem que deferir ela com a Secretaria da Fazenda da Paraíba, por exemplo. Você importou uma mercadoria, ela chegou lá em Suape, ou lá no aeroporto Recife, e ela vai ter que passar pela Secretaria de Pernambuco também, e pela daqui. Mas, primeiramente, você tem que deferir ela aqui. E uma novidade, né, que aconteceu, uma otimização que aconteceu durante a pandemia, foi que não é mais preciso você pegar todos os documentos. Quais os documentos? A DI, a CI, né, que é o comprovante de importação, a GLME com a assinatura do importador, o guia de recolhimento de ICMS, que é o boleto que você pagou, que o seu contador, o contador do importador, ele vai emitir e o importador vai pagar. Você tem que reunir o boleto, o comprovante de importação, documento da declaração de importação e a GLME assinada por você. Antes levava lá na secretaria, todo papelado, impressa, o fiscal ia lá e carimbava. Agora é possível fazer isso por e-mail. Então, otimizou bastante o processo. Por que otimizou? Porque quando essa documentação tinha que estar original. Então, quando ainda não podia fazer essa tramitação por e-mail e por assinatura digital do documento, né, lá da GLME, o fiscal ele agora assina digitalmente, com o seu certificado digital, você tem que pegar essa papelada e pedir para um portador ou você mesmo levar lá na Secretaria da Fazenda de Pernambuco, o que levava mais ou menos daqui para Pernambuco, sei o quê, umas 2 horas e meia, que, né, passava um tempo até conseguir a liberação da mercadoria. E agora, por e-mail, dentro de 30 minutos, a GLME já está sendo mandada lá pelos fiscais, né, estão trabalhando bastante rápido, o que é muito bom. Tendo essa GLME, você vai mandar ela para o despachante, vai dizer,
o fiscal daqui da Paraíba deferiu. O que é que a gente faz agora? Ok, envia para mim esse documento, né, com as duas assinaturas deferidas do importador e do fiscal, e os comprovantes de ICMS e o boleto, que eu vou anexar aqui ao meu sistema, no sistema da Secretaria da Fazenda lá de Pernambuco, que agora tem um sistema, então o despachante coloca lá, anexa lá no sistema tudo, e já entra lá para deferimento também. Uma diferença da Secretaria da Fazenda lá de Pernambuco é que eles funcionam só até meio-dia. Mas durante a pandemia, né? Agora, durante a pandemia, muitos fiscais estão trabalhando ainda home office. Então, até às vezes, depois do expediente, eles deferem lá a DMI, que é a Declaração de Mercadoria Importada, que é um documento exigido pelo governo de Pernambuco para que a carga possa passar a fronteira para entrar na Paraíba. Ele também, né, antes, quando ele faz quando o importador solicita lá a DI ao despachante, ele vai mandar também um espelho da nota fiscal. O que é isso? O espelho da nota fiscal é basicamente um extratozinho, uma cópiazinha de como a nota fiscal vai ter que ser. Ela vai estar calculada já o valor aduaneiro da carga, vai ter imposto de importação, se for o caso, o IPI, se for o caso, e os outros impostos, a FRM, que eu não falo da FRM, a FRMM é uma taxa que é paga para que os portos e os aeroportos eles possam fazer suas manutenções, otimização dos processos. É uma taxa que é recolhida exatamente para esse fim, para a Marinha Mercante. Enfim, tendo tudo isso pago, vai estar lá o valor, tudo declaradozinho na nota fiscal, né? Tem que estar lá para fazer você fazer a sua nota fiscal eletrônica, que também agora é mais fácil, que você pode já tirar lá do sistema e já envia a cópia ou arquivo XML, e aí você manda isso tudo bonitinho, recolhe toda essa documentação, reúne, e aí chegou a parte de liberação da mercadoria. Essa é a parte que você o consultor, ou o despachante, ou o trading, que você tem que ter posso dizer, paciência, porque a gente vai lidar agora com coordenar um processo de liberação, que o que é isso? Eu vou falar lá com o meu armazém, olha, vou liberar essa mercadoria aqui amanhã, de 5 horas da tarde. Eu quero botar o caminhão aí que eu contratei, ele vai chegar para tirar o meu container ou a minha mercadoria e eu quero liberar ele. Aí o armazém vai dizer, ok, eu quero a documentação. Qual é a documentação? A DI, a CI, Commercial Invoice, o Packing List, o BL, né? Já pago todas as taxas lá para o armador. Também tem isso. Tem que pagar as taxas para o armador, taxa de frete, algumas taxas, por exemplo, a de capatazia. Capatazia é a taxa que é de operação dentro do porto. Que paga, por exemplo, aquele guindaste que pega o container lá do... É uma taxa para o trabalho, né? Para a mão de obra. Obrigada, professora, pelo conceito aí. E aí, tendo esses comprovantes, além do BL, vai ter a GLME lá, que você deferiu com a Secretaria da Fazenda da Paraíba, vai ter a DMI, você vai ter ela deferida, vai ser um documento bem sucinto, bem resumido, com todas as informações, vai ser basicamente igual a GLME. A nota fiscal, né, de entrada, que o contador do importador vai fazer ela, vai transmitir, né, a nota fiscal de entrada, dizendo que ela vai ser aquele valor da mercadoria tal, foi pago tal de frete, foi pago X de ICMS, e aí, a partir disso, o armazém vai pegar essa documentação e vai emitir um passe e porta, que é o que é isso? É um documento em que ele vai poder passar a gente vai passar para o motorista, né, do transportador rodoviário, se for o caso, vai passar para ele e ele vai poder entrar no porto, porque para entrar no porto você passa por uma portaria que eles têm que liberar a sua entrada. Não pode ser qualquer pessoa entrar.
Então, eles vão liberar a entrada, vai ter lá nesse passaporte as informações de entrada, do limite de entrada, do tempo que você pode ficar lá dentro, geralmente é uns 30 minutos. Às vezes ultrapassa isso, e aí vai ter que emitir outro passaporte. Se tiver muito caminhão na entrada, por exemplo, vai dar atraso, e aí vai ter que emitir outro, e você tem que estar sempre nesse contato com o armazém e com o transportador ao mesmo tempo. E com isso, você vai mandar esse e-mail, né? Vai reunir. Geralmente, o pessoal reúne no mesmo e-mail, o pessoal do transporte rodoviário e do terminal, do armazém. Depois dessa organização desse e-mail, né, de retirada, que a gente vai incluir o despachante, né, que vai enviar essa documentação, que é ele que vai estar com ela. Vai enviar também para os atendentes lá do recinto alfandegado e para a transportadora. Vai ter todo esse pessoal, você vai fazer toda essa coordenação. A gente, como analista, como assistente, a gente vai fazer toda essa coordenação desse processo com todo mundo ao mesmo tempo. E aí, depois disso, a carga vai lá e vai chegar até você. Chegou a carga até o armazém, sua fábrica, sua loja. Chegou a parte agora de processos internos. O que é isso? O importador vai dizer, ok, quanto é que eu devo ao terminal, quanto é que eu devo ao transportador, quanto é que eu devo ao despachante, quais são as outras taxas que eu tenho que pagar. Você como assistente, você como até às vezes despachante, até dentro da trading, eles vão fazer essa solicitação ao terminal e vão dizer assim, falta pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eles vão mandar as faturas, boletos, você vai organizar tudo direitinho, fazer o faturamento, né, o fechamento de faturamento e mandar para o importador para fazer os pagamentos dentro da validade lá dos boletos, né, dentro do vencimento. E feito isso, você vai fazer o fechamento todo, né, financeiro, vai passar para o importador, olha, você pagou tanto de câmbio lá no começo, falta pagar isso aqui agora. E ele vai e fecha o contrato de câmbio, que vai totalizar o total da carga, né? Fazer o câmbio que falta. E aí, ele vendo isso, faz o câmbio e vai ter os 2 contratos de câmbio, ou um só, se for totalmente antecipado, se for pago total quando receber a carga, e vai fazer o fechamento financeiro dentro da empresa dele. Ou até mesmo o consultor pode fazer isso para ele, vai depender, né, do nível de experiência que esse portador já tem. E feito isso, depois vai passar um feedback, né? O consultor, o despachante vai passar um feedback da operação para o importador. Olha, a gente fez tudo isso, deu tudo certo, ou não deu certo, e tudo mais. Basicamente assim que funciona o processo. Eu acho que eu falei bastante coisa, estava acompanhando aqui o tempo, mas para vocês verem que é um processo bem delicado, bem minucioso. E eu não falei ainda algumas coisas que podem acontecer, que eu não sei se eu tenho tempo para falar sobre, porque ainda tem ainda outra parte, mas pode acontecer sinistro de carga, sinistro de carga é quando dá um problema e você tem que acionar seguro, e aí é um tempão, são várias coisas que você tem que fazer, uma carta protesto, você tem que mandar para o transportador, minha carga chegou com defeito, aconteceu alguma coisa aí no transporte. E aí você vai lá, bota uma carta protesto, e eles vão mandar um historiador lá no porto olhar o container. Não, isso aqui, anotar tudo. Mandar também o historiador da seguradora para ver se está tudo certo. E se der tudo certo, você recebe o que você coisa de prejuízo. Se não, aí você vai ter que contratar um advogado. Também tem advogados da área de riscos aduaneiros, né, que trata desses trâmites aduaneiros. É bem complicado. Eu acho que é isso. Pelo menos essa parte do processo é mais ou menos isso que acontece. Uma pergunta, pessoal? Acho que não sei se tem alguma pergunta aqui. Gente, vocês podem fazer pergunta aí no chat, ou pode ficar à vontade mesmo para ligar o microfone e fazer as perguntas diretamente para a Letícia. E eu estava aqui, toda essa parte de processo de importação, só, caramba, e a Letícia falando, poxa, é um processo gigantesco. E eu pensando, poxa, e ela sempre acrescentava mais alguma coisa, que até chegar no destino final da carga,
Poxa, São muitas não tinha variáveis. noção desse processo, desse processo de importação que era tão, assim, tão detalhado. A gente vê a parte das taxas, as partes das relações que tem entre os profissionais, você acabou falando de diversos profissionais para fazer esse processo. Eu fiquei, Pois é. é uma cadeia gigantesca para se fazer um processo de importação de uma carga. Enfim, gente, vocês podem mandar a pergunta aí no chat, fica à vontade também para ligar o microfone, fazer diretamente a Letícia. Esse tema que ela falou agora foi de processo de importações. A gente vai partir para o terceiro tema, né, que é o funcionamento do Siscomex Trânsito. Então é isso. A professora vai compartilhar os slides. O slide, agora eu vou falar um pouco sobre o Siscomex Web, né? É bem por cima mesmo, porque assim, eu não sou despachante, então eu não tenho acesso ao Siscomex. Geralmente eu tenho um parceiro despachante que faz esses trâmites pelos clientes da consultoria. Então eu ainda não consegui. Mas eu consegui alguns, fui pesquisar na internet, tem alguns blogs muito bons, que eles têm uns printzinhos, né, dos módulos do Siscomex Web, os mais importantes. E eu vou falar um pouquinho assim, sinalizar como ele é, pelo menos para vocês terem um visual de como é a plataforma. E aí depois a gente passa para Siscomex Trânsito. Temos aqui a presença do Sebastião Cunha, que é o despachante aduaneiro da Laro Frito de Barro. E ele está complementando aqui a palestra aqui da Letícia com algumas informações, links também para... Isso. Anotem isso, viu, pessoal? Porque, como vocês viram, é bem complicado. E é sempre bom a gente ter noção, pelo menos o conceitozinho de que cada coisa funciona. Porque quando eu me deparei pela primeira vez que você vai procurar na internet, tem uma enxurrada de informação, de conceito, que você fica, meu Deus, mas eu só queria saber o que é isso. Obrigada, Sebastião. Com certeza, na próxima vez, vamos fazer essa palestra juntos aí para complementar a fala um do outro. Perfeito. Esse logo aí é do portal Único Siscomex, que é uma das atualizações, né, que o governo federal vem fazendo há um tempinho. E como que o Siscomex Importação Web funciona? Vou passar para você. O Siscomex é um sistema gerido pela Receita Federal Brasileira, criado em 2012 para facilitar o processo de liberação das mercadorias importadas, com foco no despacho aduaneiro. E dentro da plataforma Siscomex Web, é possível do módulo importação, é importante falar do módulo importação, é possível fazer o registro das licenças de importação, das LIs, das declarações simplificadas de importação, que são a DSI, assim como as declarações de importação. Não sei se dá para ver aí muito bem, mas essa é a primeira parte, a parte de entrada, né, do Siscomex, o sistema. Veja aí que só pode ser acessado com um certificado digital, com o CPF. Então, só as pessoas, só os despachantes, só os importadores que têm acesso, né, ao Siscomex, os que têm certificado digital, só eles podem acessar.
E aí, entrando, vai ter esse visual aí, né, lá em cima tem as opções, né, de ferramentas, e aí, para iniciar, você vai clicar lá em operações, né? Essa parte aqui, essa primeira parte que eu vou mostrar é simulando uma licença de importação. Ele não vai mostrar exatamente como é o sistema, mas vai mostrar os menuzinhos de passo a passo de onde chegar até fazer a impressão da licença de importação. Pode passar, professor. Pronto. Iniciando ali, né, você vê ali no primeiro menu, vai ter licenciamento de importação, declaração de importação e despacho de importação. Ali, licenciamento, você vai fazer a solicitação. Passando em solicitação, você vai abrir licença e solicitação. E aí, nessa parte, você vai colocar todos os dados do exportador, o dado do local de embarque, do Incoterm, que está lá na Commercial Invoice. Você vai falar qual vai ser o modal, né? Se vai ser marítimo, aéreo. Vai ter as informações do importador, vai ter informações completas da carga, se vai ter adições, vai ter as descrições exatamente como vai requerir a legislação, né, da mercadoria. Por exemplo, cosméticos, se você for importar cosmético, por exemplo, a Anvisa pede que seja bem detalhado e que na descrição lá da ALI tenha a validade, o lote de cada produto, e se for vários produtos, você vai ter que colocar um por um da mercadoria. E aí você vê aí a solicitação, embaixo tem LI a partir de adição, LI a partir de solicitação do DI. Isso aí são outras partes que vai ser de acordo com o seu item, né, com o seu produto. Pode passar, professor. E aí, esse próximo, né, ele vai mostrar a parte da DI, onde é que você vai entrar lá no sistema e vai ter a DI. Pagando lá os impostos, você vai clicar em declaração completa, né? Geralmente a gente usa mais a completa. Vai fazer a solicitação, DI e nacionalização. Vai fazer a partir disso. Se for, por exemplo, uma carga que vai entrar em admissão de algum tipo de regime especial, vai fazer aqui, admissão em regime. É mais ou menos esse passo a passo até chegar lá. No próximo, e essa DI você pode também, quando você vai transmitir ela, vai registrar, você pode ter em formato, além do PDF, né? Você pode ter em texto, em TXT ou XML, que aí você vai passar para algum software que você tem para poder ter acesso a esse documento também, desses tipos de arquivo. Aí o próximo, essa parte aqui é onde o despachante vai ver lá como é que está a situação da DI, se ela ainda está em canal, em análise da parametrização lá. E você vai vir aqui em despacho completo, consultas e acompanhamento do despacho. Como é que está sendo feita a parametrização, em que área está. Essa parte tem um aplicativo do governo federal, que é o Importador, em que você pode acessar lá, você coloca o número da DI, né, quando a DI foi registrada, você coloca o número da DI, e aí você vai poder ter acompanhamento, você mesmo pode acompanhar, qualquer pessoa pode baixar ele, é gratuito, você vai poder acompanhar se está em análise fiscal, se está em análise lá da carga, qual vai ser a fase que está lá. E também quando deferir, né, quando for parametrizado, for desembaraçada a carga, você vai poder ver se já está canal verde e aí pedir para o despachante emitir o certificado de importação. Pode passar, professor. E tem aí um novo processo de importação. É um projeto, né, dentro do projeto do Portal Único do Comércio Exterior. O novo processo de importação, eu não vou
me aprofundar muito por conta do tempo, mas é um projeto, né, coordenado com as medidas da Receita Federal para implementar, simplificar e otimizar os processos, né, de importação para a do INPE, que é a Declaração Única de Importação. Assim como a Declaração de Exportação, esse documento ele vai reunir todas as informações em um único documento. E esse documento ele vai poder ser visto por todos os órgãos anuentes. Ao mesmo tempo, todos os envolvidos dentro do processo de despacho aduaneiro vão poder ter acesso e vai ficar bem mais fácil, né, de chegar as informações para fazer essa parte do desembaraço. Uma proposta também deles é fazer a substituição, né, da DI pela do INPE, como eu falei, ou da DSI, e a substituição da LI pela LPCO. A LPCO é licenças, permissões, certificados e outros documentos. No caso da importação, ela vai ajudar na otimização da solicitação de LI, porque ela vai poder, por exemplo, eu trago uma carga que precisa passar pelo crivo pela fiscalização, tanto do mapa quanto da Anvisa, por exemplo. E aí eu não vou precisar fazer um LI para cada órgão. Na LPCO já vai ter as informações e os dois órgãos vão poder ver ao mesmo tempo, analisar ao mesmo tempo e deferir ao mesmo tempo, ou seja, vai otimizar o processo, né? Essa modelagem de processos que está sendo feito está sendo exatamente para isso, para otimizar recursos, otimizar tempo e fazer com que as coisas girem mais rápido, modernizem. E também vai simplificar a forma de apresentar as informações e possibilitará o registro antes de a mercadoria estar de fato em território nacional. Hoje, só é possível fazer isso se você for certificado OEA, Operador Econômico Autorizado, como o Sebastião falou para a gente ontem. Ele falou um pouco mais sobre o que é esse operador, né? Atualmente, a gente só pode fazer essa liberação quando a carga chega aqui, quando ela está lá no porto já, quando tem presença de carga, a gente pode liberar. Com a do INPE, com o novo módulo, né, de importação, a gente vai poder fazer isso lá diretamente no portal e com a carga ainda a caminho, o que vai adiantar muita coisa, porque geralmente o importador, às vezes tem, por exemplo, ele já vendeu o container que ele importou, ou já vendeu aquela mercadoria, e ele tem pressa para quando chegar aqui. O trâmite de despacho, atualmente, da minha experiência, demora de uns 2 a 5 dias para liberar. 2 a 5 dias é tempo, né? E também é tempo de armazenagem, é tempo de manutenção de frio, caso o container seja refrigerado. Então, esse projeto do novo processo de importação, ele tem esse objetivo de melhorar, né, de fazer esse redesenho do processo, esse processo gigantesco que eu falei para vocês. A proposta é que diminua isso ao máximo para que as coisas fiquem mais rápidas. Isso já está acontecendo na exportação, com a Declaração Única de Exportação, que a carga vai lá, chega no porto, né, dá a entrada no embarque, e aí o despachante já faz todo o trâmite, já emite lá a DUE, já tem tudo, e você já pode despachar a carga, e não se preocupar, só os outros status dela, mas é bem mais rápido. E agora eu vou falar um pouco sobre... Pode encerrar, professor. Sobre o Siscomex Trânsito, que é um módulo dentro do Siscomex, né, um sistema da qual, através dele, que o trânsito de aduaneiro de bens é operacionalizado. Esse sistema destina o controle aduaneiro de informatização desse regime especial de trânsito. O que é o trânsito aduaneiro? É o que permite o transporte da mercadoria sob controle aduaneiro da zona primária, né, de um ponto do território a outro, com a suspensão de impostos. Como a professora falou lá no início, se minha carga chega lá na zona primária, no caso lá naquele porto, lá no aeroporto, eu posso pegar minha carga, né, por motivos financeiros, fiscais, ou operacionais até, eu posso pegar minha carga e eu não vou nacionalizar ela naquele momento que ela chegou.
eu vou transferir ela, eu vou dizer, despachante, eu quero que minha carga entre no regime especial de trânsito aduaneiro e eu só quero liberar ela quando ela chegar lá no Porto Seco. Ele vai fazer todo esse trâmite, vai entrar lá no sistema. Infelizmente, eu não tenho como é o sistema Syscomex Trânsito, a tela dele, mas é dentro do Syscomex Web, e ele vai entrar lá e vai colocar sua carga lá no sistema, e ela só vai ser, né, nacionalizada quando chegar lá, no Porto Seco, na zona secundária. Esse regime, ele abrange desde a origem do local de origem ao do destino, né? Desde o desembaraço para o trânsito pela unidade de destino até o momento em que ela conclui o trânsito aduaneiro da carga. Isso, como eu falei, acontece se a carga chega aqui no litoral e vai lá para dentro do Porto Seco. Chega para dentro do interior. E essa modalidade também pode ser aplicada para mercadorias estrangeiras que estão apenas fazendo passagem pelo território nacional. Ela parou aqui, né, e não vai ficar, ela só deu uma parada. Pronto, isso acontece com o material de aviões, como fala, aquela mercadoria, a mercadoria de tipo a bagagem dos tripulantes de avião, materiais concernentes a isso. Quando o avião chega aqui, aquela carga que eles passam pela alfândega no aeroporto, ela não é nacionalizada, como acontece quando a gente chega com alguma coisa que a gente não trouxe do Brasil, que a gente trouxe lá de fora. Como ela está só fazendo passagem, né? Aquele pessoal está só fazendo passagem, uma escala no Brasil, então aquela mala ela não vai ser analisada, ela vai passar direto dentro do trânsito aduaneiro. E quais são as principais características do Syscomex Trânsito? Ele abrange todas as operações de trânsito entre todas as unidades federativas, né, todos os estados e o Distrito Federal, exceto as operações de exportação. Ela controla a atuação dos transportadores através de cadastros informatizados, né, de validade nacional apenas. Prestação do termo de responsabilidade para trânsito aduaneiro. O que é esse termo? Ele vai garantir a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações fiscais. Ou seja, o importador ele vai assinar esse termo, né, para garantir que o transportador vai receber vai receber esses impostos, né, os impostos suspensos desse trânsito. Prestação de garantia pelo transportador, né, o transportador vai ter essa garantia. Gerenciamento de ocorrências, aplicação de penalidade, se for o caso, e possibilidade da elaboração da declaração de trânsito aduaneiro, que é o DTA, antes da chegada da carga no território aduaneiro. O DTA é um documento que atesta que a carga está no território nacional e está em trânsito. Por exemplo, como eu falei, né, a carga está lá, a gente tira de um terminal, por exemplo, lá o TECOM, e manda para outro, até dentro do porto mesmo, ou que está fora do porto. Então, a mercadoria tem que ter esse documento. O acesso a ele, a esse sistema, como eu falei, é feito pelo Syscomex, o portal único do comércio exterior, e toda a documentação dentro desse sistema é anexada digitalmente. Então, não é preciso mais levar nada para a Receita Federal. Ele vai ser tudo feito lá pelo sistema. E por que remover a carga? Às vezes, como a professora falou, às vezes por motivos financeiros ou operacionais. Por exemplo, você tem um contrato com... Está passando um helicóptero aqui agora. Você tem um contrato com o Porto Seco, ou o Porto Seco fica mais perto da seu armazém, ou você já tem um transporte lá esperando a carga. Então, ou é mais barato, né? Você tem um contrato com esse porto, com essa zona secundária, e você quer pagar menos por armazenagem e tudo mais. Aí você vai e remove sua carga e leva para lá. Garantia dos impostos.
como eu falei, né, o transportador, ao se habilitar lá no Siscomex Trânsito, tem que assinar esse termo de responsabilidade do trânsito aduaneiro. Esse termo tem, como eu falei, tem a finalidade de garantir que o transportador vai cumprir com os impostos que foram suspensos, ICMS ou qualquer imposto que seja suspenso durante essa remoção da carga. Quais são os procedimentos para isso? Através da legislação própria e do manual do trânsito aduaneiro, que tem disponível lá no portal Siscomex, se vocês quiserem dar uma procurada, dar uma estudada sobre, a Receita Federal vai estabelecer diversos procedimentos para ser executado, né, no momento dessa operação. Esses procedimentos serão adotados na origem, né, durante a operação e após a chegada da carga no destino por diferentes intervenientes. Enfim, eles buscam, né, garantir a segurança da operação, bem como a integridade da carga e os interesses do país. E acho que é isso, professora. Acho que eu termino por aqui minha apresentação. Desde já, é uma honra, falo novamente, poder falar com vocês. Eu estava bem nervosa, vou ser bem sincera, mais cedo. Meu Deus, vou apresentar. Mas aí eu lembrei que não é a primeira vez, né, que eu faço isso, mas que nossa, é muito bom fazer essa apresentação para vocês. E espero que eu tenha sido um pouco didática e que vocês tenham aprendido, que eu não tenho falado muito rápido. E qualquer dúvida pode falar aí no chat que a gente tenta responder. Então é isso, gente. Vocês podem fazer pergunta aí no chat, ou até mesmo ligar o microfone e tal, para interagir aqui com a gente. Eu agradeço a Letícia por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento, né? Que ela falou sobre o Incoterms, o processo de importações, falou também sobre o Siscomex Web, o funcionamento do Siscomex Trans, agora já no último assunto. Foi uma palestra muito enriquecedora, abordou vários temas. A gente temos perguntas no chat? Não. Então, gente, eu queria agradecer também ao Sebastião Cunha, que está aqui com a gente, acompanhou a palestra da Letícia. Professora. Estão me ouvindo bem? Estou com um ventilador aqui em cima de mim, porque está super quente. Mas estão me ouvindo, né? Eu vou comentar rapidamente, já que não surgiram perguntas. Primeiro, eu anotei aqui palavras que expressam algumas habilidades que o profissional que for atuar nessa área precisa apresentar. E depois que eu anotei, Letícia teve uma hora que ela falou, precisa de um pouco de paciência, não é? Então, paciência, resiliência, proatividade, organização, né? Capacidade de coordenação e também de comunicação, porque vocês viram quantos agentes estão envolvidos no processo. Então, você vai se comunicar com eles por telefone, por e-mail, né? Por WhatsApp, via Siscomex. Quando você registra um documento desse, você está se comunicando com a Receita Federal. E tem que se comunicar corretamente, porque qualquer inconsistência, qualquer erro de vírgula, de casa decimal, pode gerar travamento da operação, né? Aí ela falou também de um número bem expressivo de documentos, então você já vê aí a complexidade do processo e a delicadeza dele. E, claro, né, esse conjunto de documentos reflete justamente o conjunto informacional que não é pequeno, é muito expressivo. E é por isso que o profissional da área de comércio exterior, ele é bem pago no mercado, porque tem que ser uma mão de obra altamente qualificada. Não são pessoas com perfil comum para atuar na área, tem que ter um perfil diferenciado. Então, é o conhecimento técnico da área, essas habilidades que eu citei, só algumas aqui, né? E ainda tem a questão do idioma, porque quer queira, quer não, no mínimo, você vai ter que ter noções básicas do inglês para você
lidar com essa documentação, que são muitos os termos, não é? Em inglês. Ela falou em AWB, que é uma sigla, né, de conhecimento de embarque aéreo, falou em Bill of Lading, que é o BL, né, o conhecimento de embarque marítimo, os incoterms todos vocês viram que são em inglês. Então, só para citar alguns exemplos. E se você for lidar diretamente com o fornecedor ou com o comprador estrangeiro, aí você tem que escrever em inglês, falar com ele em inglês. E se você estiver aqui pela América Latina, né, com parceiros comerciais na América Latina, convém que você tenha o espanhol para conversar com eles, porque vai ser mais confortável com eles. O idioma, ele é uma barreira, né, nas negociações internacionais. Se você puder se comunicar no idioma do seu parceiro comercial, melhor. Você vai fazer negócios com ele com mais conforto, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, o conjunto de informações aqui colocado pela Letícia é grande, porque a área, de fato, ela é assim, trabalhosa. É por isso que o mercado é carente de profissionais nessa área, porque são poucos os indivíduos que decidem se dedicar a esse nível de qualificação. Mas vocês viram que está aqui, a Letícia é um exemplo, né? Ela saiu aqui do LEA. Ela era bem verdinha em 2017, quando a gente começou o Probex Comics. Final de 2018, o próprio professor Satur, né, que era o coordenador do curso na época, ele disse, como assim, Letícia cresceu, amadureceu, né? Ela se encontrou e pronto, e foi só... Agora, com muita responsabilidade, a Letícia sempre foi muito focada, muito dedicada, fenomenal trabalhar com ela, nunca tive nenhuma dificuldade com ela. E justamente isso se refletiu agora no mercado de trabalho, tanto é que a empresa, quando conheceu, agarrou logo Letícia como estagiária, né? Depois já contratou, e falta ainda outros empresários descobrirem Letícia, porque quando descobrirem, o empresário atual vai perder ela, porque o perfil dela é de fato diferenciado. E vocês vejam, né? Ela terminou o curso agora em 2018, então nós estamos agora no final de 2021, aí Sebastião que colocou. Letícia, ela está especialista já. Ano passado, quando ela fez o webinar com a gente, né, que a gente fez ali abril, maio, ela já deu show nessa entrega de processo de importação. Então, em abril do ano passado, ela já estava especialista. Hoje ela já está aqui mais tranquila com o que ela está falando, porque ela ganhou ainda mais tempo, né, de experiência. E excelente, parabéns, Letícia, você já está profissional experiente mesmo no mercado. Um ponto que ela colocou também, que foi, ela falou assim, o fiscal pode estar meio assim e você ter problema para liberar mercadoria. Aí é outro fenômeno, né, das relações interpessoais. Você tem que saber se comunicar com esse fiscal, porque se você não souber, ele trava o seu processo só porque ele é autoridade, a verdade é essa. Claro que eles são muito técnicos, mas tem essa questão de que também é uma classe muito, muito privilegiada, é elite dentro da Receita, ele fica ali com a empresa na mão dele, e aí tem algumas figuras, né, porque de fato nós seres humanos somos cheios de nuances, e aí tem algumas figuras fiscais que eles dão um pouco mais de trabalho. Aí você tem que saber lidar com esse indivíduo para não ter problema com o seu processo, né? É um outro desafio. Mas, assim, eu no mercado, e Letícia deve ter a mesma experiência, tudo foi muito mais facilitado do que problemático. São casos pontuais, né, que a gente tem essas surpresas assim com o fiscal, mas você, usando da sua habilidade profissional, você trata com ele da forma correta e dá tudo certo. E, por fim, quando ela falou dos canais, né, falou do canal amarelo, vermelho e cinza, que são aqueles que travam, né, estão travando ali a operação perante a Receita. Mas aí ela disse, se o despachante também estiver atuando, né, orientando, cuidando também desse processo junto com a empresa, que é quem está comprando ou vendendo, ela disse assim, ele não vai deixar cair nesses canais. Aí justamente, né, porque o despachante justamente ele vive nesse universo, ele já vai chamar a sua atenção para elementos que podem vir a ser objeto de trava na Receita Federal. Então, esse documento aqui, o peso não está declarado corretamente, está havendo inconsistência entre o que está na fatura e o que está no conhecimento de embarque. Também fica, né, eu lembro bem de Sebastião, chamando a atenção, todo cuidado para a conferência da carga, tem que ter o packing list, né? A lista de itens que vem dentro das caixas ou dentro dos containers,
ou nos pallets, né? E aí o canal vermelho justamente ele ocorre porque se você declara na fatura que você está importando 100 unidades, não pode o fiscal abrir a caixa e ter lá 101 unidades. Não pode, tem que ter 100 unidades. Então, a depender da natureza da mercadoria, aí cai no canal vermelho, que é justamente para o fiscal ir lá conferir, bater se o que está no documento da fatura, né, está dentro da caixa. E o canal cinza é o mais delicado de todos, que é quando eles estão entrando no mérito, por exemplo, do preço declarado. Como eles têm, é um banco de dados que eles têm, então você tem um NCM, você declara aquele NCM, diz qual é a sua mercadoria, o preço que você está pagando quando você está importando. Ou mesmo quando está vendendo. Aí a Receita, ela critica, né? Isso é um processo aleatório, mas pode ser o processo ser objeto desse tipo de investigação. Aí ele critica o preço declarado e ele olha para o histórico que o Brasil tem, por exemplo, de importação de mercadorias sob aquele NCM e ele vai dizer, não, esse preço que essa empresa está declarando está muito divergente do que a gente vê aqui em média ocorrer no mercado brasileiro. E aí eles colocam no canal cinza, que aí eles vão pedir esclarecimentos. Por que você está declarando esse preço? Aí você tem que apresentar informação técnica e também, claro, orçamentária, né, documentos do exportador, para comprovar, convencer a Receita de que não, que o preço da sua mercadoria, de fato, ele é diferente das demais, dos casos que eles viram antes. Então, isso aí é um conjunto de informação grande, mas é para sensibilizar vocês, né? Vocês pediram o que são incoterms, o que é o processo de importação, o que é um processo de trânsito. Pronto, então a gente trouxe essa gama de informações para despertar vocês para esses detalhes. Claro que ninguém sai especialista de uma atividade como esta, mas agora você já tem direcionamento para pesquisar com mais profundidade sobre cada elemento desse, não é? E aí eu vou passar a palavra para a Letícia, que ela quer falar. Eu vou colocar o site aqui de uma empresa, eu até já, quando compartilhei a informação da FRM, a FRMM, foi de lá do site dela que eu tirei, que ela é do Rio Grande do Sul, ela já foi parceira, ela continua sendo parceira nossa, porque se eu acionar, eles vão me atender, e eles têm um site muito rico de informações. Eu também, quando vou indicar sites para vocês, eu critico a qualidade das informações que são colocadas, e desse site é tudo redondo. Então, eu vou colocar para vocês essa dica e passo a palavra agora para a Letícia, depois o Anderson vai concluir as nossas atividades hoje. Voltando lá no que a senhora falou sobre os canais, né? Às vezes também tem que partir do importador querer e prestar atenção e aceitar as modificações do despachante, porque às vezes tem alguns importadores que eles são meio teimosos e aí querem fazer de uma forma que eles não conhecem e acabam que às vezes eles prejudicam. Tipo, um documento que fala, vai ter que pedir para o exportador modificar, e ele fala, não, eu não quero, ou o exportador acha que não vai gostar, e aí, não, deixa assim mesmo. Então, vai também da sua resiliência, da sua paciência, dizer, não, é necessário, para você não ter nenhum custo lá na frente. E sobre os assuntos, quando a professora passou para mim, eu falei para ela, professora, eu não conheço muito desses Comex Trânsito, mas vai ser uma oportunidade nova para aprender, e eu tenho certeza que me coloquei no lugar de vocês, né, nas EJs. Quando eu estava participando, eu lembro até do Levi, estava entrando com um grupo de estudo, e a gente conversando sobre exportação e tudo mais, e a gente ainda é meio verde mesmo, poucas informações na internet, e ainda tinha esse site que a professora vai passar para vocês aí. Também usei ele tenho usado desde sempre como base de pesquisa, porque é muito bom. O pessoal, eles têm um sistema, eles têm um sistema teste, né, que eles passam para o pessoal fazer treinamento. E eu lembro que na empresa Júnior a gente ficava meio assim, nossa, o que é que a gente vai fazer? Como é que faz? E tal. E hoje eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, né, para que vocês entendam mais um pouco, porque o que a gente vê no curso é um bom conteúdo, mas não tem ainda a experiência, né, dentro da prática mesmo. A gente vê o conteúdo, a gente sabe que a teoria é aquela, mas na prática, que você chega lá na empresa e você recebe
um cliente que ele quer importar uma coisa que você nunca viu na vida, e é que você vai saber os trâmites e tudo mais. Mas ficarei aqui à disposição de vocês. Acredito que deve ter o meu LinkedIn se não tiver, eu vou compartilhar posso pedir para a professora compartilhar com vocês meu LinkedIn, meu e-mail. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que assim como vocês, eu ainda sou estudante e vou continuar sendo. E é um prazer ter participado desse webinar. Muito obrigada novamente, professora Márcia e toda a equipe executora. Parabéns pelo webinar, acompanhei todas as palestras, foi ótimo, aprendi muito, muito mesmo. O Nicola, nossa, sou fã dele, inclusive foi o meu livro base no meu TCC, então ver ele assim ao vivo foi muito bom. E o Sebastião também, desde lá na primeira, nossa, eu ainda lembro da foto que a gente tirou lá da primeira visita técnica com o Sebastião, lá em 2017, em que a gente visitou lá o Porto. Ele foi super, super, super simpático, como ele sempre é, e a gente aprendeu muito, e é isso. Somos nós que agradecemos, Letícia. Passo a palavra para o Anderson. Então é isso, gente. Chegamos ao nosso último dia de webinar, nosso quarto webinar. E agradeço novamente a Letícia e a todos vocês que participaram, às empresas juniores da Internacionalize, da Evelyn, da Líder, aos demais participantes que estão aqui presentes, nos acompanhando nesses 4 dias de webinar. Eu vou colocar agora no chat o código para vocês terem acesso lá no form, que já foi enviado por e-mail, e também tem na bio do Instagram, no Linktree. Vocês acessam lá, preenchem o forms e colocam esse código. Agora foi enviado. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos e deixo para o encerramento, dou por encerrado o quarto webinar, Probex com o FEB. Ok, pessoal, muito obrigada. E continuamos à disposição, né? Nós temos contato pelo WhatsApp para o que as empresas juniores precisarem, nós pudermos auxiliar.